A paz do Senhor, queridos irmãos, eu sou a professora Persiliana e pertenço à Assembleia de Deus aqui na cidade de Londrina, no estado do Paraná, e fazemos parte da equipe de professores aqui da Escola Bíblica Dominical. Como os irmãos já sabem, já entramos num novo ano, o ano de 2024, e estamos agora já vendo um novo trimestre de uma maneira maravilhosa, estudando sobre a Igreja do Senhor. Esse novo tema vai assim dar início, não é, ao ano de uma maneira a nos chamar a atenção para a nossa missão, não é, sobre o corpo de Cristo, a origem, a natureza e vocação da Igreja no mundo. Eu gostaria de ler só um pouquinho aqui a abertura que a nossa revista faz, da introdução, que diz o seguinte: o nosso propósito é que você compreenda e valorize o seu lugar como membro do corpo de Cristo. Deus conta com você, olha que coisa maravilhosa, para que o reino de Deus seja manifestado a cada pessoa que ainda não o conhece. Portanto, veja como um privilégio realmente ser participante da Igreja de Cristo, um povo escolhido e chamado por Deus para uma grande obra. Então nós temos que nos sentir pessoas privilegiadas, porque Deus está contando conosco, comigo e com você, para realizarmos essa obra. E a capa da nossa revista está muito bonita também, né? Essa multidão em volta, em torno da cruz de Cristo e saindo, não é? Então, porque a igreja é chamados para fora, nós temos que sair, ir até as pessoas. E é maravilhoso a gente ter essa consciência, isso é muito chamativo, é muito importante. Então, achei lindo nós iniciarmos esse ano de 2024, esse primeiro trimestre do ano, com essa lição sobre o corpo de Cristo, né? A missão da igreja no mundo. E a nossa lição que veremos nessa oportunidade é a lição de número 5, a missão da igreja de Cristo. O texto áureo diz o seguinte, é Atos capítulo 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E a verdade prática, como o sal, fora do saleiro, cumpre a sua função de salgar, assim a igreja, quando adora e discipula, ela testemunha das insondáveis riquezas de Cristo. Olha a missão, olha o compromisso nosso enquanto igreja. A leitura bíblica não vamos fazer, porque creio que todos, né, fazem já em casa, que está no livro de Marcos, capítulo 16, de 14 a 20, e Atos 2, 42 a 47. A nossa introdução está assim. Nesta lição, vamos estudar a missão da Igreja de Cristo. Veremos que a Igreja é chamada para proclamar a poderosa mensagem da cruz. Assim, ela cumpre a sua vocação de eleita, quando participa da grande comissão deixada pelo seu fundador, Jesus Cristo, Mateus 28, 19. Como consequência dessa realidade, veremos que a igreja é uma comunidade adoradora de comunhão e, finalmente, é uma comunidade que exerce um grande papel no presente século. Portanto, a Igreja de Cristo exerce uma grande missão neste mundo. Então, nós vamos entrar nos pontos da nossa lição. Antes de entrar aqui, eu gostaria de incentivar você, já que nós estamos, no primeiro trimestre desse ano, você que ainda não participa da Escola Bíblica Dominical aí na sua igreja, está em tempo. Corra para a igreja, coloque o seu nome lá como aluno. Nós temos salas para todas as idades, para jovens, crianças, para os adultos. Não perca mais tempo. Participe
da escola dominical, que com certeza você estará fazendo um seminário teológico ao longo do ano. É uma oportunidade maravilhosa. Então, o primeiro ponto diz o seguinte: proclamando as boas novas. Vamos ver o que diz aqui. O Senhor Jesus veio a este mundo para salvar o pecador da condenação eterna. Basta nós lermos João 3,16. Agora, quando nós nascemos de novo, a velha vida de pecado, o que acontece com ela? Ela ficou para trás. Nós somos regenerados, não é? Somos feitos uma nova criatura, novas pessoas. E naturalmente, então, né, a partir do momento que você é regenerado, nasce dentro de nós um desejo, uma força que nos impulsiona para uma missão singular, que é proclamar as boas novas de salvação a todos os homens e em todos os lugares, como está lá em Marcos 16:15. Inclusive, na janela 1040, que foi estudado no trimestre passado, né, quando nós estudamos sobre missões. Achei muito interessante como o autor da revista colocou um arauto que proclama algo. O arauto é aquele que defende uma ideia, uma causa, ele é um defensor. O arauto era o emissário de um príncipe encarregado de levar e fazer ouvir as ordens desse príncipe. Assim foi João Batista, o próprio Jesus, e agora esta missão de ser arauto está onde? Nas mãos da igreja, que é você e sou eu. O objetivo da pregação, a grande tarefa da igreja, sem dúvida alguma, é a evangelização, é a pregação cristocêntrica. Precisamos levar avante a tarefa que o Senhor Jesus, Ele mesmo, nos confiou, expandir a mensagem do reino de Deus até aos confins da terra. Isso sim é a essência da grande comissão que recebemos do Senhor Jesus. No texto de Atos 5:42, dizendo que nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo, porque os novos cristãos precisavam crescer em sua nova fé. As reuniões de estudo das Escrituras nos lares atendeu às suas necessidades e serviu para conduzir novas pessoas à fé cristã. Tremendo isso que o autor colocou, proclamar ao mundo caído que ele está vivo e pronto para salvar. Quer dizer, Jesus continua atuante. Muita gente talvez tem aquela coisa que ficou lá no passado, no início, a igreja primitiva. Não, Jesus continua sendo o mesmo e a missão está nas nossas mãos. Cabe a cada um de nós. Não vamos ficar vivendo das glórias do passado. Quem fez a história do passado está feita e muito bem feita. Agora é a nossa vez. Cristo Jesus não deve jamais ser substituído por nenhum outro assunto em nossos cultos e nas nossas pregações. Ele é o fundamento de todas as coisas. Por isso, nós devemos proclamá-lo com absoluta fidelidade, a fim de que as boas novas cheguem a toda a humanidade, a todos os cantos, vilas, cidades, edifícios, nos condomínios, nas favelas, em toda parte. Discipulando os convertidos. Fazer discípulo é outra importante tarefa da igreja. O discípulo é um aprendiz e, como tal, é preciso alguém para ensinar, alguém para instruir. Mateus 28:19 diz: Ide, ensinai todas as nações. Nesse ponto, eu quero ressaltar aqui o papel fundamental que exerce a nossa escola bíblica dominical.
com salas de ensino bíblico para todas as idades, que funciona o ano todo, gratuitamente, usando um material de uma qualidade excelente, profunda, como são as nossas revistas, não é, editadas pela nossa casa publicadora. Então é um material assim vasto, rico, e que quem pode aproveitar está aí, não é, livremente para quem quiser aprender. Nós estamos aqui, não é, na Escola Dominical discipulando, ensinando, treinando futuros líderes da Igreja do Senhor, aqueles que daqui a pouco serão os novos professores, os novos pastores, novos presbíteros da igreja. A escola dominical é realmente um local de treinamento. Adoração e edificação. Uma comunidade adoradora. O autor da revista, ele coloca que onde não há temor ou respeito pelo sagrado, não é uma igreja bíblica. Isso é muito sério de ser observado. Lemos em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 3, que Eucana saía de sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Lá estava o tabernáculo, o centro religioso da nação. Em Mateus 2,2, vemos os magos chegando em Jerusalém e perguntando: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Essa foi a missão deles. Os magos viajaram muitos quilômetros para ver o rei dos judeus. Quando finalmente o encontraram, manifestaram alegria, adoração e lhe trouxeram presentes. Os que são sábios adoram Jesus, não pelo que podem conseguir, mas sim por quem ele é. A revista fala que a adoração não é algo que nós fazemos apenas no momento do culto, na hora do culto, mas sim com a nossa maneira de ser, com a nossa maneira de agir e com o nosso viver. Essa é a essência da verdadeira adoração. Honrar a Cristo por sua identidade e por estar disposto a lhe dar o que tem valor para cada um de nós. Adore a Deus porque Ele é perfeito, Ele é justo, Ele é todo-poderoso, Ele é o Criador do universo e digno de receber o melhor de cada um de nós. Uma comunidade edificadora. Sempre quando nós falamos em edificação, nós nos lembramos de um edifício em construção. E então, vamos para aquilo que Jesus ensinou lá em Mateus 7,24. O homem prudente edifica sua casa sobre a rocha. Edificar a casa sobre a rocha significa ser um discípulo que ouve e coloca em prática o que aprendeu. Ele não age com imprudência e com superficialidade. A obediência é o sólido fundamento para que possamos resistir às tempestades da vida. Novamente, aqui eu coloco a importância da escola dominical. Nela nós temos os mestres que nos instruem na sã doutrina da palavra, a fim de sermos edificados em Cristo. A nossa igreja, nesse ano, escolheu como tema seguir nessa linha aqui, nós sermos edificados na palavra. É na palavra que a gente cresce, é na palavra que a gente evita os erros, não cai em confusão, não cai em contradição. Então, esse ano aqui, a Assembleia de Deus de Londrina terá um foco realmente na palavra. 1 Tessalonicenses 5,11 diz o seguinte: edificai-vos uns aos outros. E como é que eu edifico uns aos outros? Na palavra de Deus. E a EBD é um instrumento riquíssimo
de aprendizado da palavra. Comunhão e socialização. A fé na esfera fraternal. Falar em comunhão num tempo em que as pessoas estão vivendo isoladas uma das outras, e a pandemia acabou trazendo isso como consequência, não é? Que as pessoas ficavam até com medo de se encontrar umas com as outras. As pessoas estão vivendo isoladas, né? Cada uma no seu quadrado, como se diz aí fora, aí na gíria. E é até estranho, então, a gente falar em comunhão e socialização. Mas, no corpo de Cristo, a Igreja do Senhor, não há espaço para frieza com o outro, afastamento com o outro. Não há espaço para indiferença, para ficar isolado. Comunhão é essencial na igreja. Não é possível se edificar a igreja sem parceria entre os seus membros. Vejam que quando nós fazemos uma construção, os tijolos ficam longe um do outro? Não, eles estão juntinhos, um colado com o outro, né? Para que a parede possa ter firmeza. Unidade e fraternidade. Na oração de Jesus por seus discípulos, ele faz uma exortação e um pedido fantástico. João 17, 21, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles, né, ali se referindo aos discípulos, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, sem comunhão, como é que o mundo vai crer? É importantíssima a comunhão entre os membros da igreja. Jesus orou pela unidade entre os cristãos, baseando-se na unidade dele com o Pai. Os cristãos poderão conhecer a unidade entre si, se viverem primeiramente em união com Deus. O grande desejo de Jesus para os seus discípulos era que fossem como um só ser. Sem comunhão na igreja, fica impossível externar ao mundo perdido, sem amor, a mensagem do Evangelho. Isso é muito sério. A fé na esfera social. No trimestre passado, estudando sobre missões, ficou muito claro a tarefa da igreja missionária em atender aos mais necessitados. Não apenas pregar as boas novas do Evangelho, mas socorrer as pessoas famintas, os doentes, as pessoas perturbadas, os viciados. Em Mateus 25, 35 e 36, fala sobre atos de misericórdia que todos nós podemos praticar todos os dias. Muitas vezes são ações simples, como levar um lanche, um café da manhã para aquelas pessoas que ficam na fila de espera nos hospitais. Aqui em Londrina nós temos o Hospital do Câncer, vem gente da região toda. Tem pessoas que saem de madrugada, vêm sem um café da manhã. E há muitas igrejas que fazem esse trabalho, de ir lá levar um café, leva um folheto, uma palavra. Ora, a nossa igreja tem feito isso. Levar um lanche para crianças que ficam muitas vezes horas na rua, brincando lá, sujeitas até serem usadas por traficantes. Às vezes ficam lá brincando sem comida, que a mãe está trabalhando, saiu. Levar um lanche para essas crianças. Então são atitudes, são atividades que demandam apenas a boa vontade do ide, de ir, de se fazer, se deixar usar. São atitudes que não dependem se nós temos grande poder aquisitivo, grande riqueza, grande habilidade ou muita inteligência. São atitudes simples que podem e devem ser praticadas no nosso cotidiano e que sempre serão muito bem recebidas por aqueles que necessitam. E a nossa conclusão da lição diz o seguinte: vimos que a Igreja de Cristo tem uma grande missão aqui na Terra. Ela foi chamada para ser sal e luz. Como sal, ela salgará o mundo com a mensagem da cruz em uma sociedade que está corrompida pelo engano do pecado.
Como luz, ela resplandecerá nas densas trevas que cobrem o mundo sem Deus. Ao mostrar Jesus Cristo ao mundo perdido, produzir discípulos e transformá-los em adoradores, a igreja cumpre com a missão para a qual foi chamada. Então essa lição, ela chama muito a nossa consciência da nossa real e verdadeira missão. É para isso que Jesus nos designou. Espero que possamos ter colaborado. Eu sempre digo aqui aos irmãos que eu uso como fonte de pesquisa, de leitura para embasar as nossas lições, as Bíblias, né, de estudo, a Bíblia Plenitude, eu gosto de usar bastante, a Bíblia de aplicação pessoal, a Bíblia de estudo da mulher, também uso a Pentecostal, gosto muito de usar também o comentário devocional da Bíblia, o guia de leitor da Bíblia e muitas vezes também até revistas, né, já publicadas pela CPAD e que tratam às vezes de assuntos semelhantes ou do mesmo assunto. Que Deus abençoe cada irmão nas suas devidas igrejas e que realmente nós possamos cumprir a nossa missão como igreja no mundo. A paz do Senhor.